Fala galera, tranquilidade? Sejam todos bem-vindos ao canal Bispo com Vagnão, e eu sou o Wagner. Vou estar gravando esse vídeo aqui para dar algumas dicas para vocês em relação ao Barro Branco 2022, beleza? Bom, nessa aula aqui eu vou abordar alguns temas sobre o que é mais recorrente, né, na prova do Barro Branco, o que priorizar agora que está faltando menos de um mês para a prova, beleza? E também vou dar algumas dicas de estratégia da prova, beleza? E as dúvidas vocês mandarão aí nos comentários, beleza? Então vamos lá. Bom, para quem já está fazendo curso ou pretende fazer curso, vou deixar uma dica aqui, que é o curso preparatório Borges. Ele está com a plataforma EAD e também com o curso presencial em São Paulo, turmas abertas tanto para PM soldado quanto para o Barro Branco, beleza? Então a gente tem um cupomzinho aí de desconto aí e vale a pena esse curso. Eu fiz esse curso para sargento, ele tem para ESA, EAR, AF, PICAR, então é um curso que aprova, então é um curso que eu recomendo para vocês, beleza? Bom, vamos lá, galera. A gente tem aqui sobre os temas mais recorrentes do Barro Branco. Então, já recomendo que vocês façam as 5 últimas provas, beleza? Mas eu analisei dos últimos 2 anos. A prova de 2019, que foi da banca da VUNESP, e a prova de 2021, que foi da banca da FGV, beleza? Por quê? Nessas duas últimas provas, a gente teve a introdução de biologia, de química e de física. Nas anteriores não tinha. Como a prova agora ainda vai cair biologia, química e física, então resolvi analisar esses 2 últimos anos. Bom, todas as provas anteriores tem aqui nesse link desse site do Que Concursos, então deixo aí para vocês estarem procurando lá depois e fazerem a prova, beleza? Bom, vamos lá, galera. Falar um pouquinho aqui de história. O que é mais recorrente nas provas de história nos últimos 5 anos e que também caiu nessas duas últimas provas de 2019 da banca da VUNESP e da prova de 2021, que é relação ao edital de 2020 da banca FGV. Lembrando que tudo que eu falar aqui estou me pautando lá no edital, tá? Então tem coisas aqui que estão lá no edital e são recorrentes na prova. Então, antiguidade, o que eles cobram de antiguidade? A parte ali das cidades-estados da Grécia, tá? Principalmente quando a gente fala ali, destaque para as duas cidades gregas, né? Cidade-estado, Atenas e Esparta, tá? A diferença entre Atenas e Esparta, a guerra do Peloponeso, as batalhas médicas, principalmente a batalha de Maratona, que dá origem ao esporte olímpico, né? Então, a questão da democracia, a questão de quem é cidadão, né, de acordo ali com o padrão que era antigamente, né, descrito ali quem era cidadão dentro da antiguidade, dentro ali da Grécia Antiga. Então teria que ser homem, maior de 18 anos, filhos de pais atenienses, beleza? A gente sabe que a antiguidade clássica, ali no caso quando a gente está falando de Grécia, a gente tem um período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o clássico e o helenístico. Destaque para o período clássico, né? Então aquele é o apogeu, né? Os séculos de Péricles, o pai da democracia, e também para o período helenístico, que em virtude da guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, Esparta sai vitoriosa, mas acaba todas as cidades gregas como um todo enfraquecidas, né? E aí a gente tem ali o Felipe II da Macedônia, acaba invadindo, e depois o seu filho Alexandre o Grande, que vai difundir ali o Império Helenístico, beleza? O que é cobrado aqui na parte de mundo medieval? Né? Então a gente tem um crescimento comercial urbano e a desagregação do feudalismo. O feudalismo basicamente vai do século V ao século XV e alguns destaques que são importantes em relação ao feudalismo. Por exemplo, a questão, né, das obrigações civis, a relação de suzerania e vassalagem, as cruzadas, o renascimento comercial urbano, são coisas que você tem que pontuar, que são assuntos recorrentes dentro da história medieval, beleza? Uma outra coisa também que é importante é a relação, né? A gente sabe que a história medieval, a parte política, ela vai ser descentralizada e a Europa acaba se ruralizando, com uma autossuficiente na parte da agricultura, ou seja, ela é autossuficiente, beleza? Quando a gente fala de mundo moderno, a gente tem a expansão marítimo comercial, né? Então, qual foi o passo que deu start, né? Quem foi o pioneiro ali da expansão marítima? A gente sabe que foi Portugal,
pela centralização da cidade-estado com a burguesia e o rei. E a partir disso a gente também tem a busca de Portugal por um caminho mais próximo, né, uma outra rota para chegar nas Índias. Antigamente você tinha ali as cidades italianas, né, no caso Gênova e Veneza, que detinham um monopólio. Então você tem em 1497 Bartolomeu Dias, né, acaba passando o cabo que era chamado Cabo das Tormentas e dá o nome de Cabo da Boa Esperança. E aí a gente tem ali o processo de colonização das Américas, né, da África e da Ásia. Outra coisa também que é muito comum na parte do mundo moderno, formação e evolução das monarquias nacionais, né? As revoluções burguesas, destaque para a Revolução Puritana e Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, a questão do iluminismo, aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, beleza? A política econômica mercantilista, né, que vai dar início lá também ao capitalismo mercantil, depois o capitalismo comercial, financeiro que a gente vive hoje, e a crise do sistema colonial, tá? Então, são assuntos importantes em história. Bom, mundo contemporâneo, a questão da Revolução Francesa está em 1789, está o período napoleônico, né? Um dos motivos que a família real veio para o Brasil justamente, Napoleão decretou o bloqueio continental, mas Portugal era muito parceira, né, da Inglaterra, dependia muito da Inglaterra. Então, acabou vindo para o Brasil toda a família real. Então, Dom João VI chega, abertura dos portos, depois a elevação de Brasil a Reino Unido Algarves, né, e em 1822 Dom Pedro I vai proclamar a independência. Tá? Outro ponto também é a questão que é muito cobrado, a questão da Revolução Industrial, tá? A primeira na Inglaterra, a segunda que já acaba sendo difundida no mundo, tá? Corrida imperialista, que vai dar ali o start na Primeira Guerra Mundial, né? Entre as potências, tá? A questão da Revolução Russa, em 1917, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entra, tá? E também o período entre guerras, né? A Alemanha acaba perdendo, acaba assinando o Tratado de Versalhes, aquela questão daquele valor que teria que pagar para a França, né? Então já é um revanchismo que acaba surgindo e isso são todos, vamos dizer assim, são estratégias, né? Pontos que o Hitler vai acabar usando, né? Ele vai ficar preso, vai criar o livro dele Mein Kampf, e aí depois a gente tem ali, né, a questão do surgimento dos regimes totalitários, né? Primeiro na Itália com Benito Mussolini, depois a gente tem na Alemanha com Hitler, né, que era conhecido como Führer, beleza? Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, lembrar que a gente tem os aliados e o eixo, beleza? O eixo a gente vai ter ali a Alemanha com Hitler, tem a Itália com Benito Mussolini e o Japão que era o Hitler. E os aliados que a gente tinha, a Inglaterra, a França, né? A Rússia, os Estados Unidos acabam entrando em 41 quando tem o ataque de Pearl Harbor, beleza? Então, esses são pontos importantes. E a questão também da Guerra Fria, que vai de 1945 para alguns historiadores até 1989 com a queda do Muro de Berlim, ou 1991 com a queda da União Soviética. Lembrando que você tinha os planos ali do Gorbachev com a perestroika e da glasnost, mas acaba não dando tão certo, beleza? Bom, a partir de Brasil Colônia aqui, a gente pode focar a questão da político-administrativa, tá? E Brasil Império também, principalmente quando a gente fala de Dom Pedro ali, e algumas revoltas regenciais, imperiais naquele período, e era Vargas que sempre cai, né? Principalmente 37 a 45, Estado Novo, beleza? Bom, filosofia, a gente tem tópicos que são recorrentes, como introdução à filosofia da ciência, a questão da democracia e justiça, tá? Introdução bioética, são questões que foram recorrentes nessas provas, tá? A prova do Barro Branco gosta de citar muito Rousseau, então já deixei em destaque para vocês darem uma olhada lá. Bom, em sociologia, a gente tem o homem como um ser social, tá? A questão da socialização, da definição da sociologia como um todo, sócio de sociedade, logia de estudo, né? A questão da cultura, tá? A migração, imigração e imigração. Então, lembra que imigração é quem sai, imigração quem entra. Teve uma questão do Barro Branco que falava sobre a questão dos refugiados, tá? Então, é importante salientar isso. A questão da cidadania, tá? É um fator que é muito cobrado em sociologia, e também a questão da violência, tá? A gente sabe que o sociólogo Max Weber fala que o Estado detém o monopólio da violência,
Então, vocês podem também estar citando ele, né, no caso, numa redação, e esse é um ponto também muito cobrado em sociologia. Beleza, galera, vamos falar um pouco de geografia agora. Geografia, um ponto que é muito comum na nossa prova é a questão do capitalismo, a industrialização, transnacionalização do capital. Né? A gente sabe que no período do JK tem as transnacionais chegando, né? O investimento do capital estrangeiro, questão da industrialização, desenvolvimento tecnológico. Né? Hoje, basicamente, vemos na quarta revolução industrial, né? A questão da divisão internacional do trabalho, a DIT, é muito cobrado, e o fim da Guerra Fria, que acaba retomando um pouco de história, mas é muito utilizado em geografia, né? O mundo bipolar, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, as zonas de influência, isso é bem cobrado. Questão da urbanização, tá? Metropolização, qualidade de vida, estrutura e produção agrária e impactos ambientais, tá? Então são assuntos recorrentes de geografia, impactos ambientais como a questão da chuva ácida, inversão térmica, ilhas de calor, tá? O aquecimento global. Muita gente acaba relacionando o aquecimento global é um fenômeno natural, só que os efeitos, né, da quantidade de combustíveis fósseis que são queimados, as ações antrópicas do homem, que acaba corroborando para que esse fenômeno seja algo ruim, né? Mas não é assim, o cerne mesmo do aquecimento global não é isso, né? Agora, o agravamento que é o problema, beleza? No caso, assim, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas o aquecimento global que é esse agravamento do efeito estufa, beleza? Bom, falar um pouquinho aqui de linguagens em códigos na parte de português. Temas muito recorrentes na prova, concordância nominal e verbal, cai bastante, tá? Questão da coordenação e subordinação em relação à parte da conjunção, tá? Conjunção coordenativa, aditiva, adversativa, tá? Conclusiva, explicativa, tá? Então eles vão pedir, assinale a alternativa em que a conjunção substitui uma ideia de adversidade. Então você vai usar mas, entretanto, todavia, contudo, beleza? Então tem que ficar ligeiro nisso, galera. Figuras de linguagem é cobrado bastante, tá? Qual figura de linguagem que vai dar ideia a um ser inanimado, né? Prosopopeia ou personificação. Então, dependendo da charge da tirinha, o banco falou. Você sabe que banco é um ser inanimado, o banco não fala. Então, é prosopopeia. Ironia também é uma figura de linguagem. O eufemismo tem nosso sentido pejorativo. Então, é importante. Parte de literatura brasileira, no ano passado na prova da FGV caiu uma questão, então a gente tem as escolas literárias, quintismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, então são pontos que a gente tem que olhar. Caiu uma questão ano passado que envolvia a parte do barroco, Gregório de Matos, né, vulgo Boca do Inferno, Padre Antônio Vieira. Então eles vão relacionar o autor ali, a obra em si e o contexto histórico daquela escola literária, beleza? Bom, falando em inglês, tá? Os textos, né, de interpretação, focar bem na parte de sinonímia, a questão do sinônimo, e eles cobram também a questão da parte gramatical, tá? Então a gente tem que advérbios, tá? Que é cobrado, a questão do pronome, conjunção também, beleza? Bom, matemática, né? Alguns assuntos que são recorrentes na prova, por exemplo, porcentagem, a questão do juro simples, juro compostos, operações com polinômios, né? No caso, a divisão, você pode usar o Brio-Ruffini, desde que seja a divisão por um polinômio de grau 1, beleza? Análise combinatória, no caso, o princípio fundamental da contagem. Se focar em uma questão, normalmente acaba sendo de combinação, probabilidade também, tá? Noções básicas de estatística, então a questão da média aritmética, a mediana, a moda, beleza? São assuntos que são cobrados, tá? E eu coloquei de acordo com o que está no edital. E funções também, tá? Função do primeiro grau, do segundo grau, quando ela é injetora, sobrejetora, se ela é bijetora, ela admite a inversa. Então, são pontos que você tem que focar em matemática. Parte de trigonometria, principalmente a parte de razões trigonométricas, tá? Relação de seno, cosseno e tangente, tá bom? Geometria plana, focar bastante na parte de áreas, que é muito cobrado, tá? Qual a área do círculo, πr ao quadrado, qual a área do trapézio, soma das bases multiplicado pela altura dividido por 2, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2,
tá? Então, a parte da geometria plana, as figuras em si normalmente cobram área, tá? Geometria espacial, normalmente acabam cobrando áreas das figuras espaciais, como o cilindro, que é recorrente, a esfera, o cone, tá? Eu acredito que cilindro é mais comum de cair, tá? Então, tem que saber a área do cilindro, né? O volume do cilindro, beleza? Vamos lá, física que foi introduzida há pouco tempo na prova, mas alguns conceitos que são cobrados, né? Isso eu tirei do edital. Então, a parte da conservação de energia, energia cinética, que é do movimento, a fórmula mv²/2, questão da termologia da temperatura, né? Temperatura é o grau de agitação da molécula e o calor é a energia térmica em trânsito, tá? Lembrando que o calor ele sempre vai da temperatura, né? O calor ele vai de um corpo de maior temperatura para o menor temperatura até chegar ali o equilíbrio térmico, tá? A questão da eletricidade também, tá? Carga elétrica, sua conservação, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, beleza? Bom, química aqui, tá? Química cobrou a partir de aspectos macroscópicos da matéria, o estado físico ali, né? Então você tem o estado sólido, líquido e gasoso, questão da distribuição eletrônica, tá? As propriedades periódicas também da tabela, a questão da ligação, ligação iônica, tá? Ligação metálica covalente, tá? A ligação iônica entre um metal e a covalente entre ametais, as funções inorgânicas, né? Um sal, tá? Um ácido, uma base, um óxido. Lembrando que a reação de ácido mais base, que é a neutralização, vai gerar um sal mais água, beleza? Os óxidos, que são substâncias binárias compostas por oxigênio, tá? Biologia, que foi cobrado em biologia. Bem a parte de histologia, né? Já foi cobrado também questão sobre a hereditariedade, né? Bem ali as leis de Mendel, né? E também a questão da caracterização geral dos grandes grupos, né? Então, Reino Monera, Plantae, um pouco de botânica também, a diferença de pteridófitas e briófitas, gimnospermas e angiospermas, de acordo ali com a evolução. O que caiu de noções de administração pública? Cobra bastante questão da Constituição Federal, tá? Dos direitos e garantias fundamentais, e cobra também a questão da administração pública, né? Aquele bizu do LIMP, princípios da administração pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A questão da TJM, né? Tribunal de Justiça Militar, o que compõe, julga quem, beleza? Parte de informática cobra bastante ali a parte de Windows, né, o Word ali cobrando a parte da estrutura básica, o Excel sempre cobrando planilha, né, a parte do correio eletrônico, né, que foi até recorrente na prova de soldado, então focar nisso. E a parte da redação, o tema de 2019 falava sobre a responsabilidade do Estado e da família no bem-estar dos idosos. Desculpa. E em 2020/2021, comportamento imprudente dos brasileiros no trânsito e a forma de resolver esse problema, beleza? Bom, os temas que eu acho que podem cair nessa prova, né, no dia 20 de março agora, para quem for fazer do Barro Branco. História, ditadura militar ainda não apareceu, acho que deve cair, principalmente a banca da Vanespa que gosta. Filosofia em relação à ciência, até em virtude da pandemia da Covid-19. Sociologia, questão da bioética, né? A questão da política também. Geografia, geopolítica, que é bem comum, acredito que deve cair sobre o Afeganistão, né? Desastres ambientais no Brasil ou no mundo. Português, classe, que a Vanesp gosta e não caiu nas provas anteriores, e colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Inglês, a partir de conjunção, pronomes e sinônimos. Matemática, provavelmente uma questão de progressão aritmética e geométrica, né? Termo geral da PA, a n é igual a 1 mais n menos u vezes a razão, né? Geometria analítica também, e matriz. Física, trabalho, né? Força é igual... Trabalho é igual força vezes deslocamento, então deve cair uma questão de trabalho, a lei de Newton, primeira, lei da inércia, segunda, princípio fundamental da dinâmica, força é igual massa vezes aceleração, e a terceira lei de Newton, né? Ação e reação, e lei de Coulomb. Química, provavelmente separação de misturas que está no edital e não caiu, mudança de estado físico, né? Eu quero passar do estado sólido para o gasoso, né? Então, sublimação. Biologia e evolução dos seres, eu acredito que deve cair a diferença entre seres eucariotes e procariotes, né? Então, a questão das organelas, né?
você tem o complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, né, mitocôndria, cloroplasto, né, diferenciar a célula eucarionte da procarionte. Administração provavelmente em relação à segurança pública, igual caiu na prova de soldado, né, que até foi uma pegadinha que o pessoal acabou errando, que a parte ali da polícia judiciária, né, o DEPENS, né, penitenciária, faz parte, né, em São Paulo é o SAP, e além de acesso à informação, a famosa LAI. Informática provavelmente Excel, tá? Questão lá da planilha e correio eletrônico. Normalmente é uma questão difícil e uma fácil. Redação provavelmente algum eixo temático em relação à saúde, internet, né, envolvendo as redes sociais ou problemas ambientais. Beleza? Meu chute aí. Bom, estratégias para a prova. Lembrar que tem questões que são fáceis, normalmente 50%, médias 30% e difíceis 20%. O ideal é começar nas fáceis e para as médias deixar as difíceis para o final. Bom, bizu para você acertar a questão. Alternativas que não podem ser refutadas provavelmente é a alternativa correta. Toma cuidado com a interpretação, vê informação que está implícita e explícita, atenção no enunciado, tá? E aqui tem uma questãozinha que eu quero trabalhar com vocês, foi da prova do Barro Branco de 2019, tá? É uma questão que tem uma charge, né? Bem parecida com a de soldado da PM desse ano de 2022, e você tem que estar atento, tá? Então ele fala assim, ó, não quero ir para a escola, não quero aprender mais nada. Eu já sei mais do que preciso, gostava mais das coisas quando não entendia. A verdade é que eu estou sendo educado contra minha vontade, estão violando meus direitos. Permanecer ignorante é um direito? Não sei nem quero saber. E aí tem aqui a questão. Comentário do garoto no último quadrinho, não sei e nem quero saber. Então a gente vai ver que normalmente em 5 alternativas, 3 a gente consegue já marcar, né? Porque são questões que a gente vai perceber que vai ter provavelmente, né, alguma coisa errada, tá? Então a gente já fica ligeiro em relação a isso. E 2 a gente vai ficar na dúvida. Vamos lá. Demonstra que a fala do terceiro quadrinho aqui não deve ser interpretada literalmente, já que ele reconhece a utilidade do que ainda pode aprender na escola. Na verdade, ele não está nem falando isso, né? No terceiro quadrinho, que ele acha que a escola é útil, né? Então, a primeira você já elimina, faz um xizinho. Na B, confirma sua ignorância generalizada, sugerindo que só estava brincando quando afirmou, gostava mais das coisas quando não as entendia. Tá, aqui ele fala realmente no quadrinho 2 que ele gostava das coisas quando não as entendia, mas eu não posso falar que ele confirma sua ignorância generalizada. Estou com dúvida, eu ponho um pontinho. Então, fazer um pontinho aqui. Beleza? Tá meio feio aqui, mas é um pontinho. Tá. Bom, a C. Questiona todas as afirmações feitas por ele anteriormente, tendo em vista que ele concorda com a sugestão do tio, de que não se deve permanecer ignorante. Na verdade, ele nem concorda, ele fala que não quer nem saber, então já elimina. Xizinho. Vamos lá, na D. Reafirma seu desejo de permanecer ignorante, embora fragilize seu argumento expresso no terceiro quadrinho. Ele reafirma que não quer nem saber, e aqui no terceiro quadrinho ele fala, né, que é contra a vontade dele. Opa, pode ser essa? Então, vamos analisar a última. Demonstra que o tigre foi mais convincente que o garoto, levando-o a se envergonhar por demonstrar ignorância dos direitos. Na verdade, a gente não pode afirmar isso, né? E no final ele não se envergonha, porque ele fala que não quer nem saber, então aí tá errado. Tá vendo que a gente eliminou 3, ficamos em dúvidas em 2, né? Só que a D é uma que não pode ser refutada, tá? Então a resposta é correta. Beleza? Bom, próxima questão aqui rapidinho, passar para vocês, é uma questão de matemática, que seria uma questão difícil, porque ó, para abastecer os carros da corporação há um tanque cilíndrico de combustível, com 2 metros de diâmetro e 1,5 metros de altura, capacidade desse tanque é de aproximadamente. Bom, ó, quantos conceitos são envolvidos? Primeiro, você tem que identificar qual área da matemática que está sendo cobrada, geometria espacial, cilindro, lembra que o cilindro tem essa fórmula, tá? E ele fala que é capacidade, capacidade é volume. Aí tem que lembrar que a fórmula do volume do cilindro vai ser a área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura. Beleza? Então essa é a fórmula. E aí você tem que lembrar alguns conceitos, que o diâmetro é o dobro do raio, beleza? E que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Bom, aqui a gente tem que notar que o π provavelmente está sendo usado ou como 3,14, né? Então o π aqui, vou tentar fazer um desenho aqui, ele vale 3,14 ou 3.
Então, como é que ficaria aqui? O volume vai ser igual a π, eu vou colocar aqui a 3, tá? Para arredondar depois, vezes, tá? Então, 3 vezes o raio, que é a metade do diâmetro, que vale 1, né? Então, aqui vai ser 1 ao quadrado, porque é πr ao quadrado. Então, π é 3, o raio é 1, então 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 1,5. Multiplicando isso, se a gente for considerar o 3, né, e que o metro cúbico é 1.000 litros, chegaria em 4,5, não tem. Então, eu já posso eliminar A, porque ele quer que seja aproximadamente. Só que se eu considerar 1,14, vai dar 4,71, que já é a resposta, tá vendo? Então, você já consegue eliminar a D, e aí ficaria em dúvidas entre a B e a C, mas a resposta correta é a C. É difícil porque são vários conceitos que você tem que dominar. Vamos lá, próxima questão é uma questão de química. Eu achei uma questão que, vamos dizer assim, fácil, porque você tem que entender a interpretação, né? E aí depois você pode marcar a questão, né, a resposta correta por eliminação. Você elimina as alternativas absurdas e aí você fica ali na que pode ser. Bom, ele fala assim, os investigadores podem encontrar impressões digitais, objetos borrifando soluções de substância X, que ao entrar em contato com a substância Y, deixada no objeto pela pessoa que tocou nele anteriormente, reage, ó o bisu aqui, ó, reage produzindo Z. Então você tem o X, né? Então você vai ter aqui, ó, o X mais o Y, né? Que vão reagir e vão produzir, né, o Z. E ele fala uma substância branca que, quando exposta à luz solar, escurece, revelando as linhas das impressões digitais. E ele pede aqui a reação química descrita é. Bom, e aí basicamente ele quer o quê? Que você coloque os nomes corretos. Bom, aqui primeiro o que a gente tem, né? Então esses dois aqui são os reagentes, então tem que achar qual a nomenclatura deles. Aqui eu tenho nitrato de prata, tá? Então nitrato de prata. Ou pode ser, deixa eu apagar aqui, para ver se fica melhor. Então aqui, vamos lá. O nitrato de prata. Ou pode ser na A, nitrato de prata, ou na C, nitrato de prata, ou na E. Então já consegui eliminar a D, já consegui eliminar a B. E aqui eu tenho cloreto de sódio. Bom, cloreto de sódio aqui eu tenho na A. Bom, a B já tinha eliminado, aqui é clorato, vai estar errado, também elimino. Tá vendo? Já fiquei entre a A e a E. E vamos para a última. E ele fala que vai reagir, vai formar o produto Z. Bom, aqui eu tenho dois produtos, né? Então, basicamente, ou vai ser o cloreto de prata ou o nitrato de sódio. Bom, aqui eu não tenho nada falando de nitrato de sódio, então não é. Bom, olhando aqui, eu tenho cloreto de prata e a última perclorato de prata, que não é a resposta, ou seja, a resposta correta é A. Ou seja, por eliminação você já conseguia desenrolar essa questão, beleza? A resposta correta foi a letra A. Bom, galera, aqui eu vou mostrar para vocês um pouco meu canal, para quem acompanha meu trabalho, tá? Então, aqui eu tenho vários vídeos, tá? Que eu posto aqui. Então, depois, se alguém quiser dar uma olhada lá no canal, tem bastante coisa, bastante vídeo que eu posto aí. E aí vocês acompanham vários conteúdos de vestibular, concurso público, tá? Militar, civil. E também dicas também de lifestyle, viagem, tá? Que eu posto aí. Então, aí gravei um pequeno vídeo para vocês verem o quanto de conteúdo eu já gravei aí para vocês. Então, me segue lá no Instagram, @bisucomvagnão, beleza? E é isso, galera. As dúvidas vocês deixam aí nos comentários, tá? Vou deixar um grupo de estudo que eu criei para PM, tá? Então entrem lá, eu sempre estou postando alguma coisa. Me sigam nas redes sociais. Estou na torcida aí por vocês, tá? No dia 20 de março também vou estar lá fazendo a prova. E é isso aí. Força e honra. Tamo junto.